Eu queria só compartilhar aqui, eu sei que seu tempo já está finalizando. Eu com 11 anos de idade, cara, eu estava numa manhã missionária na minha igreja, né? E vou compartilhar isso aqui para agregar mesmo e tal, na fé da galera e tal. 11 anos de idade, eu ganhei uma bicicleta do meu pai, né? Era o sonho da minha vida ter uma bicicleta de 18 marchas. Né? Tinha só aquelas calóizinhas, sem marcha e tal. E aí, com 18 anos, meu pai falou assim, meu filho, eu vou te dar essa bicicleta. Eu falei, nossa, pai. Meu pai sempre teve uma condição financeira mais normal, vamos dizer assim, nunca foi rico e tal, sempre foi motorista de ônibus, comprou essa bicicleta, se sacrificou e comprou. Cara, essa bicicleta era tudo pra mim, velho. Mas é tudo mesmo, assim. Eu dormia na minha caminha de solteiro e ela ficava do meu lado no descanso pra ninguém tocar nela, pra ninguém andar nela. Se ela sujava, eu limpava. Se eu passava em cima de um barro, sujava o quadro, eu passava o pano, eu limpava. Era Bikestel, a marca. E aí, cara, num domingo seguinte, assim, eu lembro que eu fiquei com ela uns 10 dias e tal. No domingo seguinte eu fui pra igreja. Tô lá na igreja, numa manhã missionária na igreja e tal. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Inclusive, é pertinho da Barão ali, onde é que você tava? Onde é que é a sua igreja ali? Era ali, né? Agora eu tô em outra região. E aí, cara, eu tô lá sentado e eu lembro que o pastor, ele tava fazendo uma oferta para enviar pro campo missionário, né? Para ajudar um missionário que tava no norte de Minas. Ele tinha que se locomover da casa dele até a igreja e ele não tinha condições para ir, porque não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. E ele pedindo dinheiro lá para comprar, nem que seja uma moto para ele, uma bicicleta, ou qualquer coisa para o missionário ir para a igreja, né? E aí, cara, a região ali do Nova Granada é uma região, né, a galera não tem grana e tal, todo mundo lutando, lutador pra caramba e tal. Eu também nessa época não trabalhava ainda, né, e tal. E aí eu senti no meu coração, cara, não foi uma voz, é igual você falou sussurro, eu lembrei disso. Tipo assim, me veio na cabeça um pensamento, falou assim, cara, entrega a sua bicicleta. Doa a sua bicicleta. E eu, tipo assim, quase cocei o ouvido, pô, era a minha bicicleta, cara. Sabe quando você ganha uma parada que você não quer que ninguém nem pega, né? Que ninguém nem anda, assim, então era tudo de mais importante pra mim. Eu falei assim, não vou fazer isso, não. E aí mais um pouquinho, passou mais um pouquinho, entrega essa bicicleta. E acho que é loucura da cabeça, né? Mas eu tinha 11 anos, né, cara? Não tinha nem maturidade pra nada, né? Aí eu falei com meu pai tava do meu lado assim, falei, pai, eu vou doar minha bicicleta pro missionário. 11 anos de idade, cara. Aí ele falou assim, uai, você que sabe, meu filho, eu não vou te dar outra não, papai não tem condição de te dar outra não. Não, pai, tá tudo bem. Mas você tem certeza, você gosta tanto dessa bicicleta e tal? Não, eu quero fazer isso. Eu falei, então tudo bem. E aí eu levantei, fui lá na frente e tal, esperei o culto acabar. Cara, todas as doações que eu tô compartilhando isso aqui porque era um fato de 11 anos de idade, né, e tal. Mas todas as doações que eu fiz, cara, eu nunca gostei de tocar trombeta, né, nunca gostei de botar na internet e tal. Eu sou contra, por exemplo, já vi muito artista tirando selfie com cesta básica na mão, entregando pra pessoa e tal. Eu não gosto disso. Algo seu. E aí, cara, cheguei lá, falei com o pastor, falei, pastor, eu tenho uma bicicleta que eu ganhei, tá novinha, eu vou doar para o missionário e tal. Ele falou, não, meu irmão, glória a Deus, Deus te abençoe e tal. E eu fiquei muito feliz por ter feito aquilo, né? Aí terminou, a gente foi almoçar, fomos para casa e tal. E à noite tinha o encerramento do congresso de missões lá na igreja. E aí tinha uma outra pessoa ministrando a palavra, né, e tal. E aí, cara, ele falou para mim assim, foi uma mensagem do Senhor mesmo, assim, sabe? Porque se cumpriu, né, tipo, claramente. Ele falou assim, meu irmão, você aí, ó, você que tá aí e tal. E meu pai, cara, sempre criou a gente, tipo assim, meu filho, não acredita em qualquer coisa, sabe? Existe muita profecia, né, que às vezes você não pode acreditar e tal. E ele era meio Tomé, sabe, assim, ele tinha que ver para crer, né? E aí ele falou assim, você aí, o irmão pregando, passou pregando, você aí e tal. Pois não, até olhei pro lado, né, tipo, você mesmo. Cara, eu queria ser seu amigo. Mas tá fácil, né? Tipo, pensei comigo, né? Falou, eu queria ser seu amigo, queria estar na sombra do seu paletó, pra estar perto de você. E eu falei assim, mas vamos ver, né? Onde é que vai chegar e tal. Você vai crescer tanto ainda, vai acontecer tanta coisa na sua vida, que hoje você não tem noção disso, você não entende o que vai acontecer, você não sabe de nada que vai acontecer. Você tem quantos anos? Eu falei, 11. Tá. E aí, um dos desejos que eu tinha também era de aprender música na igreja, né? Eu não conseguia aprender música e tal. Enfim, ele falou assim, eu queria estar na sombra do paletó
E o seguinte, você vai assinar muitos contratos ainda. Você vai assinar muitas carteiras de trabalho. Você vai não sei o quê, você vai aonde você botar a planta do seu pé, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai começar a chorar, né, cara? Tipo, e eu não... Mano, você ter 11 anos de idade e receber uma palavra dessa, você não dá muita moral. Eu não comecei não dando moral, mas depois eu fui tomado de choro, né? Sabe assim, cara? E como que isso se cumpriu, cara? Sabe assim? E eu vi que foi um ato de abrir mão mesmo, sabe assim? De algo muito grandioso, que era tudo pra mim. Mas eu sei que essa bicicleta foi muito mais útil na mão desse missionário, né? Do que na minha mão, sabe? E assim, uma vez eu criei uma metáfora, né? Eu tava assim e tal, eu pensei, cara, quando a mão tá assim, quando a mão é fechada, a gente vê muitas pessoas muquirana, né? Aqui em Minas a gente fala muquirana, pão duro e tal, mão de vaca. Mão de vaca. Você não consegue pegar nada com essa mão. Uhum. Por exemplo, você pode tentar botar essa xícara aqui, eu não vou conseguir segurar. No máximo que eu vou fazer é equilibrar ela, mas ela corre risco de cair, né? Quando eu abro a mão, né? Além de ter muito espaço para abençoar pessoas, ter muitas condições de abençoar pessoas, eu tenho espaço para segurar qualquer coisa que Deus colocar na minha mão, cara. Cara, isso foi muito forte, assim, saca, velho? E eu tenho vivido isso, sabe, cara? Eu tenho um coração abençoador, né? Eu amo ajudar pessoas, eu não tenho apego com as coisas, por mais que pareça, né? Pô, você compra um carro legal, não sei o quê, mas eu não tenho apego, cara. Se o senhor falar, vende esse carro, faz não sei o quê, eu faço tranquilamente e tal. Então, não compensa, cara, você ser pão duro, você ser, sabe, seguro ao extremo. Talvez tem cara que é seguro pra família, né, cara? Tipo, não tem coragem de investir numa coisa melhor pra família, né, e tal. E quando se trata de reino, cara, ainda mais, velho. Tudo que você colocar, né, cara, no reino, volta pra você, mesmo que você não tenha intenção de receber nada de volta, mas o Senhor, ele abençoa, ele faz muito mesmo. O que você falou é muito interessante, porque fala sobre semear, né? A semente, ela só continua caindo para aquele que semeia. Se você retém a semente, ela para de cair. Louco. Então, se você continuar semeando, é o fluxo, né? A gente não pode ser represa. A gente tem que ser rio que flui. A palavra de Deus é assim. Então, se a gente recebe algo do Senhor, a gente tem que realmente passar isso, transbordar. Agora, a gente só consegue transbordar quando a gente está cheio. Já percebeu? Sim. Se a gente está vazio, a gente vai receber, e a gente vai querer ali segurar. Então, se está cheio, vem palavra de cima, vai descer, vai transbordar. E se vem semente, se você continuar semeando, ela vai continuar caindo. Porque as pessoas não entendem isso, elas interrompem o fluxo. E aí elas param de semear, retêm a semente. Peraí, mas eu não sei se vai cair de novo. E realmente não vai cair. Agora, continua ofertando, irmão. Continua dizimando. Cara, continua fazendo. Eu não conheço ninguém, cara, que é assim, que é mão aberta pro reino, vamos dizer assim, que tem um coração no reino, que tem um coração abençoador, que não é próspero, cara. Eu não tô falando só da prosperidade financeira. Tem gente que é assim, não é próspero financeiramente, mas é próximo em tudo, cara. É próximo no casamento, é próximo na saúde, é próximo na alegria. Tem cara que não tem nada, mas você vê a alegria estampada na cara dele, assim, ó. Né? Então, assim, prosperidade não é só ter dinheiro, né, cara? É também ter dinheiro, mas não é só isso, né, velho? Brunet fala que prosperidade é você ter tudo que precisa para cumprir o seu propósito na Terra, né, cara? Isso é muito, muito verdade. E falando em Brunet, o Brunet fala muito de propósito. E ele fala sobre, Elias, se hoje caísse um dinheiro que você desconhece o volume ainda na sua conta, você continuaria fazendo a mesma coisa que você faz hoje? Eu tenho certeza que sim. Para mim a resposta também é sim. Sim, eu continuaria fazendo exatamente a mesma coisa. Isso é saber que está no propósito. A Bíblia é clara nisso, né, cara? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas Deus só coloca no muito se ele sabe se você foi fiel lá no pouco também, né, cara? Exato. Então você muda o conceito, né? Você muda a ideia, vamos dizer assim. Eu lembro muito, cara, eu sempre fui um cara dizimista também na casa do Senhor e tal, e falo isso para inspirar também. Eu lembro quando meu corte de cabelo era R$3, né? O dízimo é a 10ª parte, né? Tá escrito isso em Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos, a casa do tesouro e tal. Meu corte era R$3 e minha mãe sempre trabalhou isso na minha cabeça, sabe? Tipo assim, meu filho, você tem que entregar o dízimo, né? O Senhor, ele vai te abençoar mais e tal. E aí, cara, eu chegava em casa, corte a R$3. Tinha dia que eu cortava 3 cabelos, dava R$9. Eu passava na padaria, comprava 2 pãezinhos de 5 centavos cada um, né? E vinha com 90 centavos, trocadinho, colocava dentro de uma caixinha de remédio, cara. Olha. Dentro da caixinha de remédio, tipo assim, eu colocava todo dia. Aí enchia uma caixinha, eu colocava em outra e tal. No final, no dia da ceia na igreja, eu despejava tudo ali e tal, colocava num saquinho e entregava. Entregava uma moedinha. Cara, e quanto isso, eu lembro disso hoje, cara. Né? Você dizimar R$300 no mês
não vou te dizer que é fácil, tem pessoas que vão sentir falta disso, né? Mas você dizimar de um volume muito alto, que você está falando aí, você tem que ter a fé firmada mesmo, né, irmão? Você tem que crer mesmo naquilo ali para você fazer isso, né? Então, assim, eu nunca dizimei, cara, pensando assim, o pastor vai fazer isso, o pastor vai fazer aquilo com esse dinheiro. Cara, eu tô fazendo a minha parte, irmão. Tô fazendo o que Deus colocou no meu coração. O que vão fazer com esse dinheiro para lá é problema, cada um vai dar conta diante de Deus, cara. Não é um problema meu, né? O problema meu é eu ter fé para entregar, ter fé para fazer isso, entende? Eu sei que tem muita gente que tem uma crença, né? Tipo, o pastor é ladrão, o pastor não sei o quê, o pastor faz isso e tal. Gente, existem pessoas más em todas as áreas da nossa vida. Até na família da gente existem pessoas assim, né? Mas quando você tem o seu coração tranquilo, quando você tem o seu coração em paz, quando você está ciente dos seus valores, né? Sabendo em quem você crê, em quem você acredita, irmão, cara, o problema não é meu mais. Era um problema meu até chegar até aqui. Ó. Daqui para lá já não preciso de satisfação e cada um vai dar isso aí diante do Senhor, né, cara? Olha que legal. São duas realidades aqui que Mano, tô preocupado com a sua hora, hein, cara. Fique em paz. Ele tem um compromisso agora, gente. Ele bloqueou a agenda dele para estar aqui com a gente. Fique em paz, mas olha que legal, duas realidades. O Elias falou que ele foi, né, cresceu ali num berço cristão, ele teve esse princípio e valor relacionado a dízimo desde o corte de R$3. Eu, pelo contrário, né, eu vim numa igreja, uma formação católica, e com 25 anos eu entrei dentro de uma assembleia, né, e ali Deus falou comigo de uma forma específica. Na hora que eu pisei ali, o pastor falou assim, eu quero que vocês se sintam como soldados de Deus. E eu, militar, né, foi aquela primeira palavra que Deus falou comigo de forma militar, e ali eu achei estranho. Eu fui entrando no banco. Quando eu entrei no banco assim da igreja, ele falou assim, agora eu quero que vocês fechem os olhos, deem as mãos. Eu falei, cara, que coisa estranha, né? Não tinha isso até então. Fechei os olhos, dei as mãos, ele, agora eu quero que vocês marchem para o reino de Deus. E ele foi um ato profético, marchando, e ali me linkou com o Senhor dos Exércitos, o Senhor das Armas, Deus falando comigo de uma linguagem militar, a primeira vez que ele falava comigo, e eu senti um calor muito forte nas mãos, sentindo a presença do Espírito Santo. E dali, eu saí impactado. Eu falei assim, cara, eu quero continuar vivendo isso. Numa outra igreja, seja onde for, ou aqui. E aí no outro dia eu falei, cara, tem aquela paciente minha que ela me chamou para ir num culto. Vou entrar em contato com ela. E no outro dia, era uma quarta-feira, eu aceitei o convite e fui nessa igreja com essa paciente, que hoje é minha esposa, mãe do meu filho. Caraca, velho, que loucura, mano. E a igreja é Boas Novas, que a gente congrega até hoje. E a assembleia foi aonde? A assembleia foi lá no Buritis também. Ah, tá. Eu atravessei a rua, véio. E ali, no outro dia eu aceitei o convite dela, da até então paciente, né, Sabrina Toledo. Hoje, a minha esposa, mãe do meu filho, mas tudo tem um link ali, né? E eu entrei na igreja, mesmo frequentando lá, com pavor de dízimo. Né? Eu acredito que algumas pessoas tem isso, né, tem isso e às vezes se conecta com isso. Então, na hora que começava a falar de dízimo, eu ia embora do culto. Era no final, eu ia embora. Até que passou um tempo e eu comecei na hora que começou a falar, eu mexia no telefone, para não conectar. Falei, não quero ouvir isso. E Deus foi trabalhando no meu coração, né, de uma forma muito tranquila, até chegar ao ponto de eu falar assim, cara, eu vou dizimar. Resolvi. Né, tive entendimento bíblico sobre o que era, falei, eu vou dizimar. E aí a gente estava numa missão lá no Acre, fiquei 15 dias fazendo atendimento médico, numa comunidade indígena, 6 dias de barco a cidade ficava em Jordão. Nossa. E aí, na hora que eu estava voltando, a gente perdeu o avião, eu fiz o cálculo, né, dos missionários, falei, peraí, eu vou pagar passagem para todo mundo, o dízimo que eu queria dizimar era isso, opa, vou dar meu primeiro dízimo nas passagens aqui. E aí eu cheguei, quando eu fui no culto, o Senhor me trouxe a lembrança assim, o dízimo é no altar, é na casa onde você congrega, onde você recebe alimento espiritual. Aquilo que você deu ali foi oferta, você ainda não dizimou. Falei, então agora eu vou dizimar, mês que vem. Fiz meus cálculos, eu lembro que eu assinei um cheque. Já mandou o carro forte estacionar lá na igreja? Você dizima quanto hoje? Que esse cara? Tô brincando. Coloquei no envelope, Elias. Cheguei lá na frente do altar assim, ó. Ai, será que eu dou? Será que eu não dou? Fiquei com aquele pesar, julguei e saí correndo. Com medo de voltar lá e buscar, né? E aí eu cheguei em casa, o Senhor falou comigo mais uma vez. Você ainda não dizimou.
que a palavra de Deus fala que é para dar e dar com alegria. Eu falei, caramba, tentei dizimar 2 vezes, até agora nada. E aí eu fui orando, fiz um jejum, falei, Deus, me ensina a dizimar então. Eu quero dizimar e dizimar com alegria. Com amor, né? Eu não quero pensar o que o pastor está fazendo com esse dinheiro, exatamente o que você falou. E aí no 3º mês, eu lembro que eu fui, teve uma palavra muito forte, lá de Isaac, falando sobre os 3 postos, e o 3º posto chama Helbot, né? A expansão de tendas, alargamento de tendas. E aquela mensagem mexeu muito comigo. Quando eu fui lá na frente para dar o dízimo, o pastor, ele encostou a mão na minha fronte assim, fez assim, ó, Helbot, e falou. Eu dei o dízimo com muita alegria. Em 1 mês eu abri a 2ª clínica, 2 meses a 3ª, 4ª, 5ª. A partir daquilo ali eu comecei a viver uma expansão de tendas, um alargamento de tendas, cara. E viver realmente o Helbot na minha vida. E olha só, gente, eu só quero falar uma coisa aqui. Nessa época você já tinha estudado, já tinha feito o seu negócio de coach lá, né ou não? Sim. Pois é. Não é só chegar na igreja e dar dízimo, não, viu, gente? Tem muito crente dizimista que não prospera, financeiramente falando. Porque o cara é preguiçoso, porque o cara não é corajoso, porque o cara é desanimado, porque o cara acha que não vai dar certo, porque o cara não faz network, o cara não estuda, o cara não tá em ambientes que faz isso acontecer. Então, assim, senão tem cara que vai... Então é só eu dar o dízimo, eu vou abrir mais 10 barbearias, vou abrir 15 clínicas, vou expandir minha... Não é só isso não, velho. Isso aqui, cara, você não pode dizimar achando que você vai ganhar mais dinheiro, velho. O dízimo, cara, depois eu quero até trazer um especialista aqui para aprofundar mais nesse quesito. Mas o dízimo, cara, é uma questão de fé, cara. Né? Você não é obrigado a dar dízimo, né? Nós temos igrejas que não dizimam, pra você ter ideia, né? Mas assim, não é uma obrigação, cara. É uma questão de fé, é uma questão de gratidão, é uma questão de devolver, né, 10% ali. Né? E se você não tem fé para fazer isso, tudo bem, mas o Gabriel também não tinha. E hoje é um cara de fé, tem que encostar o carro forte lá para dizimar na igreja. Ou benção. Receba, Recebo. Né? Receba, né?